É. Não fala, né? Então deixa que seja da noite. Deixa eu colocar aqui um alarme, porque eu costumo me perder no horário. Então, vamos pôr ele aqui. É, né? Primeira, eu estou como aqueles maridos que voltam a casa depois de uma viagem longa, né? E se encontra com a esposa novamente e você está desesperado por estar com ela. É mais ou menos assim, né? E a questão de ensinar, de fazer uso dos meus dons e talentos no meio de uma igreja, para mim é muito importante e muito interessante. E aí, na medida em que me foram passadas as responsabilidades, falei, caramba, né, é muita coisa, eu estou com muita coisa, né, eu quero muita coisa. Então eu tive que começar a escolher, a cortar, a eliminar algumas partes para poder passar um pouco do que é a minha compreensão do assunto e também conseguir motivar vocês para conversarmos, para dialogarmos, para estabelecermos um bate-papo gostoso sobre este assunto. Então, a minha expectativa é muito alta e o meu desgaste emocional também é bastante quando eu tenho que pregar ou ensinar. Isso assim, isso não tem como ser mudado. Foi assim desde a minha juventude, passei dos 50, continua sendo a mesma coisa, né? É isso. Muito bom, o encargo que me foi passado parece simples, né? E eu me sinto como aquela velha série, né, de Missão Impossível. Ok, teologia bíblica. Olha que livrinho fininho, né? Gostoso, pequenininho. Título simples, teologia bíblica. Oh, bacana, seu ser inofensivo. Sua coisinha implicante, você tem ideias complicadas. E como que eu faço agora, né? Esse é o grande desafio. E quero que vocês saibam que numa igreja é a primeira vez que eu aceito o convite de falar sobre um livro que não seja a Bíblia. Eu sempre frisei e continuo a frisar que o assunto nosso é a Bíblia, que essa que é a questão que é nosso pão diário, né? A nossa caminhada, né? Mas eu faço com muito gosto, com bom senso de desafio, tá bom? Eu fiz uma série de slides, passaram os slides para eles? Sim? Não? Passa então que dá tempo. Eu vou começar, temos duas palavras no título, teologia e bíblica. Eu vou começar com isso, mas primeiro eu vou começar com uma pergunta. Quem faz teologia aqui dentro, levanta uma das mãos. Ok, eu vou fazer a mesma pergunta no final de hoje, tá bom? No final da nossa exposição hoje, tá bom? Muito bom. Me perguntaram isso no seminário, e eu plantei o pé firme. Qualquer pessoa faz teologia. Mas naquela época do meu seminário, anos 90, né, a minha postura era mais política do que sapiensal, de saber exatamente o que eu estava falando. Hoje eu continuo dizendo, qualquer pessoa faz teologia. E digo mais, inclusive o ateu faz teologia. Tá bom? Então nós temos que ver o que é essa tal teologia que eu digo que a irmã Lourdes aqui na frente faz, o pastor João Paulo no fundo faz. O que é essa tal Lourdes? Ok, dá o bem que eu lembro do sobrenome dela. Não é Lourdes, né? Eu vou confundir os nomes. Tá bom? Eu vou tentar, tá bom? E eu vou me arriscar e vou perder. O que é essa tal de teologia? Alguém tem uma ideia do que é teologia? O que significa teologia? Como? Estudo sobre Deus. Muito bom. Aqueles que concordam, ficam por aí. Mais alguém que tem uma ideia diferente? O que é teologia? Quem tem outra ideia? Não? Muito bom. Há duas formas de ver a teologia. Uma delas é exatamente essa, basicamente, né? Uma delas é exatamente isso, o estudo sobre Deus. Theos, né, na palavra theos do grego, né? E a palavra que vem talvez de quê?
E aí que vem, aí que começa. Seria o estudo. Uma das ideias é o estudo. Ou seja, é a disciplina acadêmica que busca entender e explicar a natureza de Deus, né, e a relação de Deus com o mundo e a experiência humana com Deus. Nessa acepção que a irmã Dalben nos traz, né, é o estudo sobre Deus, ao final de contas, qual que é a natureza dele e como que isso tem alguma coisa a ver com a gente. Essa definição enfatiza a natureza intelectual. É um trabalho intelectual. E aqui abrimos o primeiro parêntese para dizer, tem gente que acha que intelectualidade não é trabalho. Ah, não está trabalhando, está pensando. Certo, vai nessa que você está bem. Tá? Mas essa definição enfatiza a natureza intelectual e racional da teologia e a sua preocupação com que esta seja uma verdade objetiva. Tá bom? Ultimamente, se fala numa outra definição de teologia, tá? Que é uma definição alternativa. Por isso eu perguntei, tem alguém com outra ideia? Que seria o diálogo sobre Deus, o discurso sobre Deus, a conversa sobre Deus. Agora vamos lá de novo com a pergunta, tá? Algum de vocês já conversou sobre Deus como assunto? Alguma vez na vida conversou sobre Ele? Com outra pessoa? Sim, 1, 2, somente 2, 3, 4, 5. Mais alguém conversou? 6, 7, 8. Mais alguém conversou sobre Deus? O que estamos fazendo? 7, 8. O que estamos fazendo na escola bíblica? O que fazemos na nossa casa? O que fazemos quando dizemos para nossos filhos, Deus quer isto? Eu entendo que Deus almeja aquilo outro. O que nós estamos fazendo quando falamos sobre Deus, quando discursamos sobre Deus? Então, nessa segunda acepção da palavra teologia, veja bem, ela é mais abrangente, ela inclui mais gente. Porque todos nós, e aqui vamos de novo a minha ilustração do tempo do meu seminário, né? Ateu, fala a respeito de Deus. Conversa sobre Deus. Por exemplo, vamos tomar um exemplo do nosso meio hoje. Ah, não pode julgar. Deus diz que não é para julgar. Certo? E os textos que dizem que exatamente a igreja está aí para isso, fazemos o que com eles? Não, porque Deus é amor. Ele aceita todas as pessoas. Sim, tudo bem. Mas e aqueles textos que dizem que ele é juiz? Está entendendo? Todo mundo tem uma opinião ao respeito de Deus, mas nesses tempos em que nós vivemos, em que se você não tem uma opinião ao respeito, você já está errado. Se tem, está errado, mas se não tem, está pior. Então, me parece que uma definição bastante apropriada, que enfatiza, tá, a natureza relacional e conversacional da teologia e sua preocupação com as experiências e perspectivas individuais. Ela é muito apropriada para o momento que estamos vivendo. Então, de acordo com essa perspectiva, a teologia não é apenas um estudo acadêmico. Lembra a minha primeira pergunta? Quem faz teologia? Aqueles que fizemos teologia, levantamos as mãos, né? Claro, sim, sim. Mas a minha resposta é: todos nós fazemos teologia. Então, a teologia não é apenas um estudo acadêmico, como se fosse uma questão de laboratório, lá longe, distante, mas também um diálogo interativo, ou seja, nós conversamos, tá, entre nós, entre Deus e nós, entre a tradição e nós, a tradição cristã, as experiências, as perspectivas, as expectativas pessoais e como que isso se conecta com a divindade. Então, isso é muito refrescante em certo sentido. Agora, mesmo que essas duas colocações, tanto a teologia como estudo de Deus, como a teologia como discurso sobre Deus, parecem contrárias, elas são complementares. Elas se encontram, não são mutuamente exclusivas. Ah, não, eu faço a minha teologia apenas acadêmica. Ah, não, minha teologia é do dia a dia. Não, não.
podem ser vistas como complementares. A teologia, como estudo sobre Deus, pode fornecer um fundamento intelectual e sólido para um diálogo sobre Deus, porque senão fica no achismo, está entendendo? As duas andam juntas. Tá? As duas andam juntas. O diálogo, por outro lado, pode fornecer uma perspectiva mais pessoal e relacional sobre a natureza de Deus. Tudo bom? Algum comentário até ali? Solta o primeiro slide que eu já vou usar ele. Alguma ideia até ali? Alguma pergunta? Mudou alguma coisa a cabeça já? Muda, né? Tá, deixa só adiantar uma coisa. Às vezes eu vou colocar umas coisas que não necessariamente tem um certo e errado, uma questão bem de opinião. Outras vezes eu vou cutucar vocês, eu já mais ou menos sei para onde que vai a resposta, mas a ideia é provocar esse ambiente que possamos conversar sobre esses assuntos. Muito bom, alguma contribuição aí? Nós estamos indo para definir o que é teologia bíblica, tá bom? Havia teologia antes dos teólogos? Antes dos cristãos havia teologia? Quase não dá para ver. Se você, eu me perdi nisso. Deixa eu fazer um segundo parênteses. Uma das coisas que eu amo aqui é esse clima fresquinho que sempre tem, esse ventinho. E eu esqueci do sol que bate de lá. Mas eu amo isso daqui. Vamos lá. Pode ampliar um pouquinho lá? Tem jeito de ampliar o rosto de Zeus? Bom, muito bom. Não vamos conseguir ver, mas pode esquecer do título e ampliar Zeus e as imagens das pessoas aqui embaixo. Isso daí é uma ilustração de um dos deuses gregos. Os gregos tinham muitos deuses, né? No panteão grego havia muitas pessoas que eram divinas, né? Nenhum dos deuses gregos é perfeito, desses daqui do panteão, né? Nenhum deles é perfeito, completo, acabado. Todos eles têm algum problema, alguma dificuldade. Um que teve relações com a mãe, o outro que matou o filho, o outro que... etc. Todos eles são cheios de problemas, tá? E todos eles falam, em algum sentido, de como o ser humano é, basicamente, porque são projeções do que se vê. Na busca de quem que é esse ser superior, evidentemente, eles se toparam com algumas situações em que eles deram os nomes de seres sobrenaturais poderosos. Esse daqui, segundo me explicaram, eu falei, poxa, qual dos dois? Eu esqueci se Zeus e Apolo. Não, é Zeus por causa da barba. Olha o detalhe, né? Eu estava na dúvida, né? E diz, não, é Zeus porque foi um perito em arte grega que me falou. Meu filho, né? Eu consultei ele, né? Maravilha! Não dá para ver, mas aqui no cantinho, aqui embaixo, tem umas pessoas. Essa estátua é enorme, ela é imensa. Nós não sabemos o que se sente estar perante isso, porque nós nunca tivemos essa situação, tá? De ter uma representação de alguma divindade tão enorme, grande, né? De que não dá nem para chegar lá. Tal. Quando minha irmã casou, eu tive a oportunidade de ver uma réplica a um sétimo, acho que do templo de Afrodite. É uma coisa estreita, quando você chega aqui, mais ou menos, você tem uma estátua enorme, e de lá da ponta você já se sente pequenininho perante essa estátua, essa imagem. Tá? E aí, quando nós lembramos que o nosso Deus não mora em templos feitos por mãos, você começa a ver a diferença. Né? Então, fazia-se teologia antes, sim ou não? Claro que sim. Claro que sim que se fazia teologia, porque se teologia é o estudo, ou o diálogo, ou o respeito da divindade, se fazia. Então, essa teologia era centrada em deuses do panteão grego, Zeus, Atenas, Apolos, né? E buscava explicar a natureza do universo, a origem da vida, a relação dos deuses com a humanidade. E ele se preocupava muito em como viver, né? Porque eram vistos como pessoas, seres caprichosos, né? Lembra dos caprichosos da Fiel? Isso daqui não chega nem perto, tá? Porque essa é a banda inteira, né? Que interferiam nos assuntos
humanos de maneiras imprevisíveis. Então, os gregos, através de rituais, de oferendas, buscavam apaziguar esses deuses. Não, vamos acalmar. A Diana dos Efésios, lembra Paulo no livro de Atos, né? Grande Diana dos Efésios, estiveram horas gritando, né? Nem sabiam por que mais gritavam, mas Diana é grande, né? Certo? Terceiro parênteses, Éfeso é uma cidade que resiste à nomenclatura de colônia justamente por Diana, para manter a Diana dos Efésios no seu lugar. Ela resiste a avançar como colônia por causa disso. Interessantíssima essa questão. Fecha o parênteses. Então, essa teologia pré-cristã foi substituída no cristianismo, com o cristianismo como a religião predominante ali da Grécia, tal, teve uma influência duradoura. Essa forma de pensar influi a nós até hoje. A psicologia, por exemplo, está cheia de ilustrações que vêm de lá. Você ouviu falar do complexo de Édipo, por exemplo, ou outras coisas? Bom, os nomes que eles usam vêm de lá. Né? Vêm de lá. E a forma em que nós, ocidentais, fazemos teologia, também a herdamos de lá. Não é uma coisa inventada, por Paulo, seja lá quem for, né? Senão que é uma coisa herdada. Muito bom. Beleza. Seguinte imagem. Vamos falar das diferentes teologias. Eu quero chegar à teologia bíblica. Então, quando dizemos teologia, primeira parte da... justinho, que gostoso. Então, primeira parte do título está certo. O que é teologia? Então, quem faz teologia? Certinho. Teologia é o estudo ou é o discurso ao respeito de Deus. Fechou. Quem que faz teologia? Bom, se você pensa numa questão acadêmica, é quem fez a academia correspondente, quem estudou. Mas se você pensa em termos de que é um discurso, um diálogo a respeito de Deus, então todos nós fazemos teologia. Agora vamos chegar na teologia bíblica. Que tipos de teologia existem? Existe uma teologia, eu preciso outro. Existe uma teologia que é moral. Então nós temos dedinho para cima, dedinho para baixo, né? Tá ok, tá ruim. Falando nisso, ninguém mais usa o dedinho para baixo no YouTube, né? Interessante isso, né? Presta atenção nessas coisinhas, né? Esse seria outro assunto, mas me fez lembrar dele, né? Tá ok, tá ruim, e o homem na corda bamba, no meio. Tá? Então, a teologia moral concentra-se nas questões éticas e morais. Não pode fazer isso, não deve fazer aquilo outro. Você não pode. Quer um exemplo prático, quando a gente deixa de fazer teologia bíblica e passa a fazer teologia moral? O que diz a Escritura a respeito de sal e luz? Alguém lembra de cor? Somos. Já me basta isso. Chega. Suficiente. E como que a gente ouve a mensagem regularmente? Devemos. Sabe aqueles discos de vinil que você arrastava a agulha e falava... É assim mesmo que eu sinto quando alguém me diz, devemos ser sal, devemos ser luz para o mundo. Somos. Jesus Cristo, nosso Senhor, não diz devemos, diz somos. É nesse momento que você coloca a sua interpretação moral do dever por cima de alguma outra interpretação que vamos ver qual que seria. Mas o texto diz somos. Nós traduzimos devemos. A Bíblia diz que estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Alguém diz, então desde lá você pode responder a Jesus. Está morto, filho, não pode. Está vendo para onde vai a coisa? Então, quando há dever, é uma teologia moral. Ela destaca a importância do caráter cristão e o comportamento ético. Como você vai se conduzir. Essa teologia surge lá pelo século XIII, mais ou menos. Então, nós temos um pulo. Viemos lá dos gregos, pulamos quase que toda a Idade Média, e chegamos agora, então, no século XIII. Teologia natural, seguinte slide. A teologia natural
procura estabelecer a existência, certo? E a natureza de Deus, baseado nas coisas que se podem observar. Paulo parece que fala isso, né? Ali em Romanos, quando diz a sua divindade, seu eterno poder, são facilmente apreciáveis por meio das coisas visíveis. Né? E aqui, de novo, peço desculpas, mas é uma bela paisagem e no meio, é uma imagem provocadora, né? No meio tem um caminho, que é o caminho feito pelo homem. Porque a teologia natural corre o risco, às vezes, de ir para o panteísmo. Deus está nas coisas. O pananteísmo, né, também. Deus não está em lugar nenhum. Então, esta teologia natural enfatiza que, a partir da capacidade humana, somos capazes de conhecer Deus. Não é? Através da reflexão filosófica e científica. Essa teologia foi muito necessária no tempo de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é o que faz a diferença tremenda, e estamos falando sim do século XIII, tá? de lá de trás, tá? Do tempo lá de Paulo, depois dos pais apostólicos, tal, tudo aquilo, até hoje. É ele quem faz a diferença. A reflexão, a forma da reflexão. Então, não é ela o foco nosso. E temos a teologia sistemática, que é essa mais conhecida, né, pastor? Teologia sistemática, né? O que é teologia sistemática? Você ouve, né, alguns fulanos falando, não, porque a teologia sistemática nos ensina tal coisa. Você acha que é... Teologia sistemática nada mais é do que estabelecer um sistema com as coisas divinas. Como que Deus interatua com a igreja, que interatua com o Espírito, mas ao mesmo tempo, como que o Espírito pode ser estudado na integralidade sozinho, né? Deus Pai sozinho, a igreja sozinho, Jesus Cristo sozinho, entende? Como se fossem entidades completamente separadas e depois como se vinculam entre elas. Isso é um sistema, né? Onde você mexe com um, acaba mexendo com tudo, mas aos efeitos do estudo, você precisa estudar aquele assunto completo até o final. Eu vou colocar a teologia bíblica agora, mas eu vou voltar nela no final. Tá bom? E já estou indo para o finalzinho, faltam 18 minutos. Tá? A teologia bíblica se concentra, e eu coloquei ali um papiro, né? Na mensagem bíblica. Eu vou pegar este exemplar da Bíblia, é um dos exemplares da Bíblia, é uma das traduções possíveis da Bíblia, das muitas que são possíveis. E ele vê a Bíblia como uma coisa especial e tenta ver essa mensagem bíblica em uma ordem cronológica. Alguns acham que a Bíblia está ordenada cronologicamente por começar no Gênesis e terminar no Apocalipse, mas na realidade, no meio ela está ordenada pelo tipo de literatura que é, né, pelo momento que se está vivendo, por quem escreveu, etc. Então a teologia bíblica busca olhar para a Bíblia como uma fonte pela qual ele vai conhecer Deus, né, e tem que apontar necessariamente para a história da redenção. Ou seja, na teologia bíblica, o que aconteceu na história não está solto. Esse negócio lá de Adão e Eva, no Éden, os profetas, da escolha do povo, seja lá o que for, tem uma ordem, repare que eu coloquei ao contrário, né? E tem um propósito, que é a redenção. Quando Jesus vem, não é um acaso, não é um plano de emergência. E tudo que ele faz tem a ver com redenção. Tudo que acontece depois da ressurreição dele tem a ver com redenção. Tudo que acontece agora tem a ver com redenção. Mas há partes que estão escritas na Bíblia. Então, é de lá que nós puxamos, é essa a nossa âncora. Eu vou voltar nela. Eu queria colocar mais duas teologias, certo? Aqueles que somos mais velhos, vamos lembrar da teologia da libertação. Então, a teologia da libertação se concentra na relação entre a religião e a justiça social.
Aqueles que somos mais velhos, vamos lembrar como que era, né? Talvez finais de 80, inícios de 90, né? Conversar, pregar, você ir, basicamente era uma comunidade de base, era uma comunidade de luta. Em lugar de falar de irmãos, você ia falar de companheiros, porque era uma coisa louca, você visando constantemente a problemática social. Mas é uma teologia que teve seu lugar, se concentra nessa questão da relação entre a religião e a justiça social e destaca a importância da luta contra a opressão e desigualdade. As armas, ou não? Não, as armas não. Mas vamos lutar. Lutar? Não, talvez vamos opinar, mas vamos lutar. Não, é luta sim. Mas que tipo de luta? Alguém que não necessariamente se alinhava com a teologia da libertação, não necessariamente, mas acaba sendo um grande exemplo, para que não nos resulte uma coisa distante, para que não resulte uma coisa, nossa, esse povo da teologia da libertação é tudo fora de nós, não tem nada a ver com nós, batistas. Né? Para nós chegarmos lá, falemos de Martin Luther King Jr., negro, doutor, fazia discursos públicos, promovia passeatas de protestos. Batista, pastor Batista. Certo? Então, parece que são coisas que estão distantes de nós, mas não estão muito distantes. Tá? E há coisas que permearam a nossa ideia ao respeito da vida e da teologia justamente a partir das propostas deles. E a última que eu quero apresentar, obviamente não podia faltar, é a teologia feminista. Esta teologia se concentra na relação entre a relação e gênero. Ela luta contra a opressão e a desigualdade de gênero. Enfatiza a necessidade de uma interpretação feminista da Bíblia e a inclusão das mulheres na liderança e no ministério da igreja. E há diferentes níveis dessa teologia feminista. Temos umas mais fortes, que inclusive chegaram a publicar sua própria Bíblia, mudando tudo onde diz "ó Deus" por "a deusa", certo? Deus em feminino. É um exagero da minha parte, mas literalmente trocaram onde era masculino por feminino. Muito bom, podemos terminar com os slides. Neste livrinho, esses autores, Nick Rourke e Robert Klein, eles apresentam uma abordagem abrangente para entender a teologia bíblica. Esse é o nosso foco. As outras vão ficar de lado, quero que apenas saibam que existem outras formas de fazer teologia. O nosso lance neste livro é teologia bíblica. Tá bom? E a relevância, a importância dessa teologia, dessa forma de fazer teologia para a nossa vida comum, para a vida de cada um de nós. Esse que é o foco. A obra visa ajudar os leitores a compreender que a mensagem bíblica é única, desde o Gênesis até o Apocalipse, e a explicar as implicações, a explorar, as implicações práticas da teologia bíblica na vida cotidiana, na vida diária, na vida comum, o homem de a pé, como costumamos falar. Ou seja, este livro para a teologia bíblica não é o livro do erudito, é o livro do povo. Não é o livro do hiperinteligente, intelectualizado, é o livro do simples. Tá? Não é um livro que contém um código escondido, difícil de entender, que eu não chego a entendê-lo e preciso de um intermediário. É Deus chegando ao ser humano com a sua mensagem e sua revelação, o registro disso. Então, está vendo como está muito antenado com o que é nossa prática? Mas eu quero que vocês saibam que existem outras formas de ver. Esses dois, o Nick e o Robert, eles enfatizam que, ou afirmam que a teologia bíblica deve ser a base para a interpretação e aplicação da Bíblia, né? E a mensagem central da Escritura é a história da redenção por meio de Jesus Cristo. Essa que é a grande contribuição, a grande sacada, tá?
tá? Da teologia bíblica. Tá? É a mensagem da redenção para o ser humano comum. Tá? No ano 1978, eu era um pibe, como dizem em espanhol, um guri, né? Como dizem lá em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, um guri, certo? Só em 71, então em 78 era um guri. Mas eu me lembro de estar sentado na sala da escola bíblica e abrir a primeira caixa que chegou para nós com as novas Bíblias, uma tradução muito mais simples. É o que nós chamamos hoje NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, não sei se alguém conhece, eu acho que sim, uma tradução bem simples, feita para pessoas com até 5º ano de escolaridade, muito bacana, eu gosto muito. E eu lembro dessa capa muito linda, rústica, muito simples, mas muito linda, porque era uma edição muito barata, era edição para entregar, para dar de presente. E a capa era um fundo meio vermelho, com um círculo preto, e dali raios como de luz, né? Mas se você batia bem, na realidade, formava uma cruz, os principais raios formavam uma cruz. E no centro do círculo negro, preto, perdão, em espanhol é a mesma palavra para negro e para preto, desculpem. No centro do círculo preto havia o título dessa publicação, e dizia assim: Deus chega ao homem. E sempre ficou isso marcado em mim, Deus chega ao homem. E nessa capa estava tudo, a luz, que João tanto nos enfatiza, a nova versão da palavra que chegava para pessoas mais simples, né? E o resumo do que se tratava a Bíblia. É a história da redenção da humanidade. Não é a redenção apenas do indivíduo, é a redenção da criação toda. Deus chega ao homem. Ou, se vamos pôr em termos mais assequíveis hoje, Deus chega ao ser humano, porque senão alguns vão falar, não, está vendo? É só os homens, né? Não, ao homem, ao ser humano. Eu acho isso lindo, acho que isso resume nosso encontro de hoje, de dizer, é disso que se trata fazer teologia bíblica, de ver que Deus se aproximando do ser humano comum, de você e de mim, sem diferenças intelectuais, culturais, formando, como diz Paulo, de ambos os povos, apenas um. Muito bom. O que eu tinha para falar, falei, e me sobram ainda 8 minutos. Comentários de vocês. Vamos brincar do seguinte, se vocês não fizerem comentário, ninguém sai, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida, ou talvez alguma contribuição, alguma coisa que eu não toquei, às vezes os pastores gostariam de acrescentar, os professores de escola bíblica, os outros irmãos que queiram dizer, mas eu ouvi tal coisa, achei bacana, tal. Eu acho que se cruza no interesse do ser humano por explicar Deus, me parece, de alguma forma. Algumas são mais honestas que outras, né? Eu acho que algumas teologias mais modernas são muito puxadas para um lado, que nem a da libertação e a feminista, ou seja, eles têm uma agenda e Deus tem que se encaixar na agenda. Mas elas acabam se cruzando em que, de uma forma ou outra, trazem à baila a questão Deus, como Deus, ao final de contas, como lidamos com a mensagem de Deus no meio da opressão. O que dizer para, por exemplo, as meninas que hoje estão sendo estupradas, vendidas como escravas, os meninos que estão sendo mutilados na África, por exemplo. Cadê Deus? Entende? Esse tipo de pergunta que às vezes parece distante de nós. Então, essas teologias que têm uma agenda também acabam se cruzando, atravessando com como que Deus responde a essa situação, como que interfaceamos Deus com a minha realidade. Obviamente que acho que já deixei claro também que meu coraçãozinho está com a teologia bíblica, né? A sistemática não me chama muito a atenção, mas se eu preciso lançar mão dele, eu lanço, né? Mais alguma questão? O Tiago salvou, né?
fala, pastor. Eu não vi bem quem que foi primeiro, pastor e depois Jales, então. Há mais alguém aqui? Então vamos lá, vamos pela minha direita e girando. Jales. Para os que não ouviram lá, o Jales está colocando de que ele acha importante quando você tenta explicar a Bíblia, nos seus detalhes e tal, mas quando o povo sai fora, isso aí é meio complicado. Né? É isso, Jales? Resume bem? Ok. Pastor? Eu penso que eu concordo com o irmão. É meio, talvez, arriscado, porque pode dar a impressão de que nós achamos dono da verdade quando concordamos com a teologia bíblica. Então, antes de transitar esse caminho, deixa eu colocar o seguinte: eu entendo que Deus é Deus, Ele se revela a quem Ele quer, do jeito que Ele quiser. Então, concordo contigo de que a teologia bíblica parte da revelação de Deus, todavia devemos ser bem humildes e honestos em entender que há outras formas de fazer teologia, que algumas das quais não elenquei aqui, que colocam dúvidas sobre essa tal de revelação. Então, várias vezes você vai me ouvir que eu estou falando, alguns criticam sobre a autenticidade disso e aquilo, tal, justamente para ajudar nessa dialética. Seja como for, por exemplo, tomemos a teologia da libertação, que falamos agora há pouco, ela parte de uma necessidade do ser humano de uma resposta. E me parece apropriado tentar buscar em Deus essa resposta. E Deus, sendo Deus, Ele vai se revelar. O problema é que nós queremos tudo já, tudo pronto, tudo que aconteça agora. E algumas teologias nós temos que observá-las ao longo de muitos anos para, olha só, aquilo lá, aquilo lá. Então, sim, me parece que é um caminho mais seguro e sim, parte do que Deus se revela. Faço as salvedades de que há algumas críticas e vamos ir-las vendo algumas delas, né? Todo mundo ouviu ali no fundo o que ela está dizendo, se a partir do que eu disse podemos chegar que ela colocou de todas as teorias planteadas, apenas a bíblica fosse a verdade, seria a verdade. É isso? Resume bem? É isso, para que fique, porque estão gravando, né, que fique registrado. Bom, muito parecido com o que o pastor João Paulo estava falando. Primeiro são teologias, né? São formas de estudar ou de falar a respeito de Deus. Tá? Entendo que todas elas são sérias. Tá? E talvez nós nos sintamos, eu me sinto muito confortável com manusear a Bíblia. Eu fui criado, educado, os meus pais falando isso, mamãe, feliz dia. Ela vai ver, fiquem tranquilos. Então, eles me fizeram apropriar-me da Bíblia. A Bíblia está encarnada em mim, então, para mim, é muito natural a teologia bíblica. Eu tenho sérias dificuldades com a teologia, por exemplo, sistemática. É árida, seca,
né? Mas isso não quer dizer que elas também não nos conduzam de alguma forma à verdade. Eu sugiro que a irmã dê uma leitura em Romanos 2. Paulo faz uma discussão que é bastante parecida nessa questão, em que, sendo Deus quem é, e que Ele quer se revelar, se alguém por aí quiser buscar Deus, vai encontrar. Não interessa qual que é a forma de teologia que fizer, tá me entendendo? Então, às vezes, tem algumas pessoas, por exemplo, eu conheço pessoas que são muito de luta, né? Para as quais a teologia feminista, a teologia da libertação fala muito forte. É a forma que eles encontram de viabilizar isso daí. E sendo o propósito de Deus a redenção, ali também necessariamente em algum momento vai passar pela redenção. Por exemplo, uma das críticas que vem da teologia da libertação é de que nós assim, em geral, né, o restante dos que nós fazemos teologia da libertação, tá bom? Não nós batistas, nem nós evangélicos, nem nós reformados. Nós, né, falamos muito apenas da salvação como uma coisa além, para lá, para longe. E o cara precisa hoje, ele está sofrendo, vive na favela, ou é oprimido pelos poderes de uma ditadura militar, né, e ele sofre por aquilo. Então, que resposta nós damos? Aí falamos, não, nenhuma. Entendeu? Então, ali também há redenção e busca pela redenção, só que trata de assuntos mais do aquém. E se a gente faz ouvidos surdos, a gente esquece de Jesus, por exemplo, sarando os leprosos, né? Libertando os endemoniados. Eram opressões daquele momento, do seu tempo, daquelas realidades, né? O cego, o cojo, está entendendo a ideia? Né? Então, não, a verdade em todo caso está em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Estas outras são formas de análise e de conversa ao respeito dessa verdade, caminho e vida. Eu fiz um compromisso comigo de tentar lembrar os nomes de vocês. Dela, eu tinha o subterfúgio de ir para um dos sobrenomes que eu lembro. Eu perguntei o teu nome já umas 3 vezes. Caio. Caio, para mim é um problema, porque eu não consigo, é terrível. Caio, ok. Me perdoe, meu irmão, eu sou péssimo. Fala, meu irmão. E são 10h30, o cara me provoca desse jeito. O que eu faço agora? Ô, Caio, tá bom, entendi. Entendi. Se tivéssemos alguém aqui, ou se há alguém aqui, eu não sei, mas mais puxado para a teologia da libertação, ele estaria rasgando. Não, Jesus veio para libertar o oprimido. O que é isso, Caio? Você está confuso. Toda a mensagem do Antigo Testamento vai para um Salvador. A expectativa do povo judeu era um Redentor da vida real deles. E Jesus, de fato, fez e cumpriu isso. Todas as promessas se cumprem em Jesus Cristo. Ele libertou os cativos. Ele fez os cegos verem, o aleijado andar. O que é isso, Caio? Está entendendo? Tá? Essa aqui seria a reação de alguém. Aí vem uma feminista e diz, Caio, que tipo de leitura você tem, Caio? Você não viu onde estava Maria? Onde estava Marta? Você não viu como Maria, a irmã de Marta, era discípula de Jesus? Isso quer dizer que ela ia ser mestre de outros. Ele colocou a mulher lá em cima. Para quem, Caio, que Jesus apareceu primeiro? Não foi para as mulheres? Ele restaurou as mulheres. O que é isso? Bom, eu poderia continuar brincando com outros, né? Mas eu acho que eu tento justamente dizer, não estamos falando, não é o equivalente a falar de teologia bíblica que falar da Bíblia. Não puxemos os atributos que lhe damos à Bíblia à teologia bíblica. Tá? Então, por mais de que eu sou
submerso aqui dentro, tá? Mas eu tenho que falar com as outras formas de ver essa questão. Tá? Então, eu vou me permitir fazer isso, Caio, mesmo às vezes até concordando. E outra, falei muito Caio para poder fixar o nome, tá bom? Fala, Thiago. São irmãs, né? Pegando essas duas, né, complementando aqui a colocação do Caio, o problema particular com essas outras teologias, não com a sistemática, né, mas pelo menos com a moral, com a feminista e com a libertação, que foi acho que eu coloquei, minha questão é que eles seguem uma agenda própria. E aí que começa a ter o problema. Tá? Eles seguem uma agenda, tipo, o importante é o feminismo, o importante é a libertação, o importante é o moral. Né? E a partir daí vão para a leitura bíblica. A proposta da pregação expositiva e da teologia bíblica é um compromisso com o seguinte: de alguma forma, esse livro expressa a vontade de Deus. O meu compromisso é, no caso da pregação, extrair dali, da melhor forma possível, o que Deus está dizendo. E na teologia bíblica é usar a Bíblia para conhecer a vontade de Deus. São muito parecidas, tá bom? Então, é isso. E dale. Estou gostado. O que o irmão está fazendo é sistematizando as teologias, né? Não. Brincando com a ideia da teologia sistemática, que é isso que mais ou menos faz. Tipo, ó, esse é um assunto, esse é outro, e vamos vincular todos eles, né? Então, puxando, né, fazendo uma pequena brincadeira, sim, nós temos a liberdade de fazer tudo isso lá, mas saiba que do outro lado é feito igualzinho, tá? Do outro lado é feito do mesmo jeito. Chega, né? Terminou, né? Acabou. Vamos orar? Obrigado por esse dia e pelas participações dos meus irmãos, que tão importantes e relevantes são. E obrigado, Deus, porque podemos estudar dessas coisas com liberdade. Estamos num país livre, estamos no meio de um grupo de pessoas que te amam e buscam conhecer-te mais. Abençoa esta igreja, as outras igrejas que estão aqui neste bairro, nessa cidade, que também estão preocupadas, interessadas em seguir a mensagem do Evangelho, da redenção da criação. No nome de Jesus, amém.